Noite a todos. Agora são exatamente 10 horas da noite, do dia 14 de 4 de 2020. Mas eu vou gravar essa aula assim mesmo, coisa de 10 minutinhos aí eu já termino, tá? Bom dia para você que está começando a assistir agora. Hoje nós iremos trabalhar então com a lei dos gases ideais. Na atividade passada, de segunda-feira, nós trabalhamos com a lei dos gases, né? Só que era a lei dos gases de Charles, de Gay-Lussac e de Boyle, né? Nós trabalhamos aí com três leis, quando tinha pressão constante, volume constante ou então temperatura constante. Agora, dentro da lei dos gases ideais, nós vamos abordar também a quantidade de matéria envolvida nessa análise dos gases, tá? Então, atividade 9 aí, do dia 15 de 4 de 2020. Vamos lá dar início à aula, tá? Caso vocês queiram ver uma outra aula que não seja essa, tá? Gravada por mim, tem outros professores no YouTube, estou deixando um link aqui para que vocês vejam. Bom, a lei do gás ideal, então, e a constante universal dos gases. Como nós vimos na aula da semana passada, quando nós fazemos pressão de um gás vezes o volume desse gás dividido pela sua temperatura, isso fornece uma constante, ok? Quanto vai valer essa constante, então? Bom, a resposta agora não vai depender de qual é o gás, e sim qual é a quantidade de matéria existente dentro daquele recipiente que estamos estudando. Então, no caso, se eu pegar 1 mol de substância, lembram lá do volume molar? 1 mol de substância gasosa vai sempre ocupar, nas condições normais, temperatura e pressão, CNTP, 22,4 litros. Então, eu vou substituir aqui a pressão por uma atmosfera, né? Estou fazendo ao nível do ar, vezes o volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, 22,4 litros, dividido pela temperatura em graus Kelvin. Não esqueçam disso, tá? A temperatura em graus Celsius para as condições normais, temperatura e pressão, é 0 graus Celsius. Quando eu somo 273 para obter o valor dessa temperatura em Kelvin, 0 mais 273 é 273. Então, vai ser 1 vezes 22,4 dividido por 273. Chegamos ao valor de 0,082. Isso para 1 mol de gás. Uma vez que o valor é constante, desde que a quantidade de gás também seja, essa relação será válida para qualquer condição de temperatura e pressão em que o mol se encontre. Tá? E se eu colocar 2 mol de gás, o que vai acontecer? Então, uma atmosfera vezes 2 mols de gás, vezes 22,4, dividido por 273. Então, vai ser 2 vezes 0,082. Se eu colocar 3 mol, 5 mol, 10 mol, 20 mol, N mol, eu vou ter que multiplicar pressão, que é 1 atm, vezes esse número de mol, vezes o volume que ele ocupa, dividido por 273. Então, o resultado será 3 vezes 0,082. Então, se eu pegar N mols, eu vou ter 1 vezes N, que é o valor do número de mols, vezes 22,4 dividido por 273. Então, esse valor vai ser N vezes essa constante 0,082. Dessa última expressão que nós observamos, então, a gente consegue determinar a lei dos gases ideais, onde a pressão vezes o volume dividido pela temperatura é igual ao número de mols vezes uma constante, que é 0,082. Se eu passar a temperatura multiplicando para esse lado, eu fico com pressão vezes... Opa, desculpa aí, pessoal. Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes essa constante dos gases vezes a temperatura. Existe uma frase para ajudar vocês a decorarem, tá? É a puta véia não rejeita tarado, tá? Ou então passaram a vara no rabo. Daí você escolhe uma pessoa com T. Tem alguém com T na turma? Não tem. Então,
Vamos passar o rabo aí vamos passar a vara no rabo da Tarsila, tá? Passaram a vara no rabo da Tarsila, ou então puta véia não rejeita tarado, tá? Essa é a famosa lei dos gases ideais. Onde o número de mols, que é a quantidade, né, N, será a massa dividido pela massa molar. Sempre o número de mols, a quantidade em mols, vai ser massa dividido pela massa molar. Massa molar vocês sabem calcular, massa vai ser em gramas, quilogramas e assim por diante. Tá? R é a constante universal dos gases, tá? E esse valor de R vai depender do conjunto de unidades que nós estamos trabalhando. Será 0,082 quando utilizarmos a pressão em atmosferas, o volume em litros, o número de mols em mols e a temperatura em Kelvin. Caso a pressão apareça em milímetro de mercúrio, o valor de R que você utilizará será 62,3. Milímetro de mercúrio vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Ou caso a pressão apareça em quilopascal, vai ser 8,315 quilopascal vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Professor, qual que é a mais comum de aparecer? Essa daqui, ó, 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Tá? Essa é a mais comum. Mas pode ser que apareçam também as outras. Ok? Então, essa equação apresenta duas importantíssimas diferenças que a tornam mais abrangente que a equação geral dos gases. Não existe a necessidade da existência de uma transformação gasosa, né, uma transformação física. Ela vai se aplicar ao gás assim como ele está, na situação em que ele se encontra, tá? Mesmo que eles não estejam sofrendo aí uma transformação. Tudo bem? A grande versatilidade, então, dessa equação ficará ainda mais claro quando você for resolver os exercícios referentes a ela, que está presente aqui no próximo slide. Tá? Deixei aqui 6 exercícios para que vocês resolvam, todos eles baseados aí na lei dos gases ideais. Resolvam no caderno de vocês, guardem que quando voltar às aulas presenciais eu irei recolher essas atividades e estarei avaliando cada uma delas. Tudo bem? Qualquer dúvida, por favor, me escrevam lá no fórum, ou então me mandem um e-mail, ou então, talvez na semana que vem nós iremos marcar plantão de dúvidas por essa plataforma do Google Meet, tá? Aí eu mando o link para vocês, coloco lá no portal, dou um jeito de informá-los. Espero que todos estejam aí se cuidando da família, porque o coronavírus está batendo na porta de todo mundo, está morrendo muita gente. Tudo bem? Um forte abraço a todos, nos vemos aí na próxima reunião, ok? Vou parar aqui a apresentação e um forte abraço e um grande beijo a todos. Até mais. Fui!